Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nessa série sobre design. Então, hoje iremos aprender sobre os tipos gráficos digitais na quais podemos encontrar no mundo de design gráfico. Então, existem esses dois tipos principais, na qual são raster e vetor. Então, iremos procurar saber, na verdade, o que é isso de vetor e raster. Em poucas palavras, podemos definir uma imagem raster como uma imagem na qual podemos encontrar uma grade. Então, podemos ver uma grade na qual contém diversos quadrados. Então, temos aqui as linhas e as colunas. Então, temos diversos quadrados nas linhas e temos diversos quadrados nas colunas. Então, a cada quadrado que contém essa grade, nós denominamos pixel. E cada pixel irá conter uma informação, nesse caso, uma cor específica. Então, uma imagem raster é definida através da composição dessa informação ou de diversas informações nos seus pixels. Então, esse tipo de imagem geralmente encontram-se em fotografias ou imagens capturadas por câmeras digitais. Então, temos cá um exemplo de uma imagem raster. Então, a imagem raster procura, na maioria das vezes, nos trazer maior proximidade com a realidade. Numa imagem raster, nós podemos ver diversos detalhes esses que procuram nos aproximar do mundo real. Temos aqui essa representação na qual temos uma árvore. Então, como podem ver, temos diversos detalhes aqui na nossa árvore. Temos aqui diferentes tonalidades das folhas. Temos aqui a representação da sombra. Temos aqui mais troncos. Temos aqui uma mão. Então, como podem ver, temos aqui diversos detalhes. Então, isso é encontrado em imagens raster. Temos também imagens em vetores. Então, diferentemente de uma imagem raster, na qual faz o uso de pixels para compor uma imagem, então uma imagem em vetor não. Então, uma imagem em vetor resulta de equações matemáticas definidas de forma geométrica, né? Então, para a composição de uma imagem vetor, faz uso de formas geométricas, linhas e curvas. As imagens vetores são mais usadas para a criação de logotipos, criação de ícones e ilustrações. Então, cá temos um exemplo de uma imagem vetor. Então, como podem ver, diferentemente de uma imagem em raster, uma imagem vetor representa mais elementos que não são tão próximos da realidade, como fotografias, né? Então, aqui temos exemplos de uma ilustração, como podemos ver, e nela podemos notar na sua composição as linhas. Como podemos ver, temos aqui diversas linhas, temos algumas figuras geométricas, temos alguns círculos, elipses e muito mais. Então, na prática, qual é a diferença entre uma imagem em vetor e raster? Então, como podem ver, aqui temos uma ilustração na qual à esquerda temos uma imagem em vetor e à direita temos uma imagem em raster. Então, ambas imagens representam o mesmo elemento. Então, nesse caso, estamos a falar de uma manga. Então, como podem ver, aqui temos uma imagem raster. Então, numa imagem raster, procuramos trazer mais a realidade da nossa imagem, ou procuramos trazer a representação mais próxima da realidade. Então, como podem ver, temos diversas informações, temos diversas cores aqui na nossa imagem raster. Então, temos aqui diversos pontinhos para tentar nos trazer mais detalhes da nossa imagem, enquanto não na imagem em vetor. Então, na imagem em vetor temos aqui essa simplicidade. Então, não usamos o conceito de pixel, fez o uso de linhas e curvas para poder representar o mesmo elemento que é a manga.
Então, temos aqui um exemplo de um logotipo. Então, como podem ver, aqui temos uma imagem em raster. Então, geralmente a imagem em raster, como havíamos falado, é composto em pixel. Então, podemos notar pequenos quadradinhos que são relativos à sua resolução. Então, diferentemente de uma imagem vetor, então, na qual temos a composição através de linhas, o que irá manter melhor a sua qualidade. Como podem ver, temos aqui mais um exemplo que é uma base de explicação. Então, a representação em pixel. Então, temos aqui a composição, temos aqui essa presente grade. Então, como havíamos dito, em cada grade temos uma cor. Então, temos aqui uma tentativa de representação desta figura. Então, enquanto aqui nós temos diversos pontos a tentar representar a mesma figura. Então, como podem ver, temos aqui pontos de ancoragem. Então, é basicamente assim como imagens em vetores funcionam. Então, quais são as vantagens e desvantagens de uma imagem raster? A primeira vantagem de uma imagem raster é a representação realista. Então, uma imagem raster é uma imagem na qual é adequada para capturar visuais complexos, na quais possuem diversos detalhes. Então, estamos a falar de detalhes realistas. Então, como exemplo, são fotografias, como havíamos falado, ou cenas naturais. Então, uma outra vantagem é que imagens raster geralmente podemos encontrar diversas cores ricas em sombreamento. Então, como podem ver, temos aqui diversos efeitos de sombra. Temos aqui no próprio veículo, como podem ver, temos diversas sombras a tentar representar um mundo real. Temos também aqui essa imagem, como podem ver, temos aqui uma outra fotografia. Então, essa aqui encontra-se em raster. Então, em outras palavras, podemos chamar em bitmap, né? Então, temos aqui variedade de cores, temos variedade de detalhes, como podem ver. Então, temos vários detalhes aqui na composição da nossa imagem. Então, ela só seria possível com a representação em raster. Então, temos várias informações em cada pixel que podemos encontrar. Então, como podem ver, essa aqui é a nossa imagem. Temos uma outra vantagem, é que imagens raster são imagens facilmente editadas. Então, podemos usar vários programas ou vários softwares de edição de fotos. Então, podemos efetuar a sua edição. Então, podemos adicionar o contraste, o brilho e muito mais. Um dos grandes inconvenientes de uma imagem raster é a dependência de resolução. Ou seja, quanto maior a resolução, maior a qualidade da nossa imagem. Falamos dos detalhes da nossa imagem. Então, em algumas imagens com a mesma resolução, ao ampliar a mesma imagem, podemos notar que a mesma tende a perder uma certa qualidade. Então, isso acontece muito mais em imagens em raster. Temos também a limitação de escalabilidade. Então, imagens raster não são facilmente escaláveis sem que percam a sua qualidade. Então, são imagens nas quais, para podermos aumentar a sua qualidade, teremos que efetuar diversos trabalhos ou diversas aplicações ou fazer uso de outras aplicações para tentar preservar a sua qualidade durante o incremento da sua resolução. Então, uma outra componente de imagem raster é o tamanho do arquivo. Então, como já sabemos que imagens raster são compostas por pixels e cada pixel constitui uma informação. Então, quanto mais pixels nós tivermos numa determinada imagem, mais informações teremos nela. Então, quanto mais informações, maior será o tamanho da nossa imagem. Então, essa é uma das grandes desvantagens de uma imagem raster. Ela tende a ser maior quanto mais o nível de detalhamento nós tivermos.
Temos também imagens em vetores. Então, imagens em vetores temos como sua vantagem a escalabilidade. Então, geralmente podemos aumentar o tamanho da nossa imagem em vetor e isso não terá nenhuma implicação negativa, independentemente da sua resolução. Então, geralmente imagens de vetores são de tamanho menor em relação a imagens em raster. Então, esse tamanho menor é adequado para o uso em diferentes canais digitais. Então, temos também a componente da editabilidade. Então, geralmente imagens de vetores são imagens muito fáceis de trabalhar com elas, uma vez que elas não apresentam enormes complexidades visuais, então podemos manipular de forma fácil. Então, embora possuem grandes vantagens, temos também algumas desvantagens, que não são específicas para poder representar um realismo. Ou seja, é mais prático usar imagem raster para representar algo mais próximo da realidade, ou seja, uma imagem com diversos detalhes. Então, temos também a questão de limitação em cores. Embora nós possamos tentar representar a mesma imagem que encontra-se em raster em vetor, na qual irá nos trazer uma das vantagens, que é o tamanho do arquivo menor, a mesma imagem não terá o mesmo nível de detalhes em relação à imagem raster. Então, temos também a parte da tentativa de representação de sombras e muito mais. Então, para a edição de algumas imagens de vetores, temos um nível de aprendizados mais acentuado. É necessário que aprendamos algumas práticas ou técnicas que irão nos facilitar na criação de imagens em vetor. Este foi um vídeo sobre os diferentes tipos de gráficos. Então, temos o gráfico em vetor e temos o gráfico em raster. Então, no vídeo de hoje podemos ver as suas vantagens e as suas desvantagens e qual delas é apropriada para um determinado propósito. Fique atento para mais vídeos do gênero, não se esqueça de subscrever ao nosso canal e de recomendar a alguém mais próximo. Até a próxima.